convidando aqui para os bastidores do poder o Gil Castelo Branco, ele que é economista, diretor da ONG Contas Abertas, participando conosco mais uma vez aqui da programação da Rádio Bandeirantes. Gil, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês novamente. Ô Gil, depois da aprovação pelo Congresso dessas mudanças, né, nas regras do orçamento secreto, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que essa movimentação no Congresso estabelece alguns critérios e atende a questão da transparência que vem sendo batida aí pelos ministros do Supremo, os que aprovam, né, a continuidade desse orçamento secreto, mas com essa ressalva de que a transparência. Estabelece critérios, Gil? Dá transparência para a coisa a partir de agora ou não? Olha, na verdade não é a primeira vez, né, que às vésperas de uma decisão do Supremo, o Congresso aparece com uma nova resolução prometendo dar transparência e, a meu ver, iludindo o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a essa questão ligada à transparência e mesmo a critérios, né, de proporcionalidade e impessoalidade na distribuição dos recursos. Porque, veja, eu vou até comentar alguns aspectos dessa resolução, né? Em primeiro lugar, destinar, por exemplo, 50% dessas emendas para saúde, educação e assistência social, isso não resolve a questão do mau uso da qualidade desses recursos. O próprio Tribunal de Contas da União já foi taxativo, dizendo que essa distribuição, mesmo dos recursos para a saúde, não atende, inclusive, a aspectos constitucionais, porque atendem muitas vezes ao interesse pessoal do parlamentar e não ao interesse da própria sociedade, do seu ponto de vista de dados epidemiológicos, socioeconômicos. Eu acho que a construção de uma creche, de um posto de saúde, de uma escola, ela tem que estar atrelada, né, a esses parâmetros técnicos, socioeconômicos. Olha, num raio de 200 quilômetros não tem uma outra escola, não tem um posto de saúde, e não ao interesse do parlamentar de despejar recursos ali no seu curral eleitoral para ter mais votos na próxima eleição. Então, dizer que 50% é para saúde e educação não resolve a questão. Outro problema, dizer que agora vai haver uma proporcionalidade maior, tantos por cento para a cúpula do Congresso, tantos por cento para o deputado, tantos por cento para o senador, isso também não toca, né, nem tangencia na questão crucial, é que não existe critério. Quer dizer, os recursos bilionários, 19,4 bilhões no ano que vem, vão continuar a ser distribuídos de forma nada republicana, quer dizer, atendendo ao interesse de alguns em detrimento de outros, né? Até porque a proposta que propunha dividir de forma igualitária entre oposição e situação esses recursos, ela não foi aprovada. Então, vai continuar uma grande parte desses recursos na mão ali da cúpula do Congresso, dos presidentes das casas, dos presidentes das comissões. Então, e mesmo ali tentando, no resto, fazer ali um rateio entre os parlamentares. Então, eu acho que essa resolução é mais uma forma de, às vésperas de uma decisão do Supremo, tentar ali iludir, né, o próprio Supremo, inclusive quanto à questão da transparência, porque realmente até hoje não existe de fato transparência. Depois da primeira promessa de transparência, eles passaram a divulgar listagens na Câmara dos Deputados, e em 56 listagens nós tínhamos ali um total de 12,3 bilhões, que era um terço do que já tinha sido pago. Agora, nesses 12,3 bilhões, 4 bilhões eram de usuários externos. Quer dizer, figuras que a gente não sabe nem quem são. Por exemplo, um usuário externo tinha apenas ali o cognome de assinante. Esse assinante distribuiu 23 milhões de reais para vários destinos. Então, isso é dar transparência. Quer dizer, o Supremo aceitou isso como sendo, nessa primeira oportunidade que a promessa de transparência foi feita. O Supremo aceitou isso. Então, eu acho que o Supremo não pode mais se deixar iludir por essas decisões do Congresso. Na verdade, esse RP9, esse orçamento secreto, ele é absolutamente inconstitucional e teria que mudar muito. Acho que a decisão do Supremo deveria ser exatamente a seguinte: suspender de imediato. Agora, depois, caso eles realmente, né, fizessem uma distribuição mais justa, mais republicana, aí sim, poderia até cogitar de liberar. Mas, de qualquer forma, eu não acredito que essa resolução resolva os problemas. É, mais uma vez, uma tentativa do Supremo entregar os anéis para não perder os dedos, né? É como se dizia, uma frase clássica que se diz, não, tem que mudar tudo para não mudar nada. É exatamente isso que está acontecendo. E tem uma questão política delicada envolvida, né, Gil? Se o Supremo não toma uma decisão agora e barra essa questão do orçamento secreto,
deixa, de alguma forma, esse assunto dar alguma continuidade, você fortalece essa posição dos parlamentares e tira de vez da mão do executivo qualquer tipo de tentativa de iniciativa para mudar esse cenário, não? Exatamente. Inclusive, quer dizer, eu acho que nessa resolução, o que de fato acontece, eles acabam com o usuário externo, eles distribuem ali de uma forma mais proporcional ali esses recursos, né, mantendo ainda recursos com a cúpula ali do Congresso, mas isso, de certa forma, continua, né, deixando 19,4 bilhões no ano que vem nas mãos do Congresso Nacional. Quer dizer, isso com o poder, é isso que deu ao presidente da Câmara, né, o senhor Arthur Lira, um poder de verdadeiro primeiro-ministro, né? Porque, na prática, ainda mais antes dessa resolução que promete maior transparência, cabia ali a ele e alguns outros ali que comandavam e que comandam até agora esse orçamento secreto, a distribuição desse recurso. Então, você vê, por exemplo, o presidente da Câmara distribuindo 350 milhões de reais, aproximadamente, lá nos seus municípios, né? Então, é claro que isso, inclusive, torna desigual o pleito, o próximo pleito, porque não é possível que alguém venha concorrer, né, com uma pessoa que despejou 350 milhões de reais em diversos municípios. Quer dizer, um candidato que, mesmo que seja outro deputado, sem esses recursos, ou mesmo que dirá, então, um candidato que nem é deputado. Quer dizer, então, é uma forma de desequilibrar o pleito, de perpetuar no poder esses parlamentares que lá estão e de cooptar parlamentares, porque o sujeito se vê numa situação, o parlamentar, que ou ele aceita esse jogo, né, e ele também faz uso dessas emendas e ele fica ali beijando as mãos daqueles que comandam o orçamento, ou ele então tem uma situação muito difícil na próxima eleição. Uhum. Ô Gil, esse assunto do orçamento secreto é um assunto delicado e importante, mas que grande parte da população não entende direito como que está funcionando essa questão. Você conseguiria dar um exemplo prático para a gente, para o nosso ouvinte entender bem como que era e como ficou com o estabelecimento do orçamento secreto, que pode vir a ser modificado agora com essa resolução do Congresso? Olha, na realidade, como eu disse, eu acho que durante um certo tempo cabia ao próprio Executivo, não é, destinar recursos para obras como, por exemplo, a construção de uma creche, um posto de saúde, um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, enfim, uma quadra poliesportiva, a cobertura do ginásio. Então, o Executivo é que fazia essa distribuição de recursos e certamente apoiado, né, em critérios técnicos. Né? Não, vamos colocar uma quadra porque tem aqui um raio de 1 quilômetro que nós não temos outra quadra poliesportiva, ou essa quadra tem que ser colocada nessa escola porque essa escola não tem uma quadra. Enfim, haviam critérios técnicos. De uma hora para outra, eu acho que até se aproveitando um pouco da fragilidade do presidente Bolsonaro, eles então, eu digo o Congresso Nacional, se apropriou dessa possibilidade de ele próprio, ele, o Congresso, né, de fazer essas indicações. E tudo isso dentro desse manto que passou a ser essas chamadas emendas de relator. Então, nessas emendas de relator, tudo dentro das emendas de relator, frequentemente aparecia lá, e foi isso que acabou sendo divulgado, né, como um escândalo, que era de fato um escândalo, pelo próprio Estadão, o jornalista Breno, né, que foi quem fez essa constatação. De vez em quando começou a aparecer uns ofícios, né, de uns deputados dizendo, olha, a minha cota é de tantos milhões e eu quero aplicar isso em tal lugar. E aí, então, isso era mandado para diversos ministérios, quer dizer, claro que num acordo ali com a presidência da Câmara e do Senado, e inclusive, claro, com o Executivo também envolvido, né? Então, eu acho que essa cúpula que comandava o orçamento secreto passou ela sim, a destinar esses recursos. Em favor, muitos, sem qualquer critério de proporcionalidade, quer dizer, dinheiros que iam de 350 milhões com Arthur Lira, há outros deputados que não tiveram nem direito de fazer uso disso. Então, é de uma maneira absolutamente desigual. E, claro, né, distorcendo as políticas públicas, porque aí, ao invés de uma quadra, de uma creche, de uma escola, de um ginásio, em vez daquilo ser colocado, daquele equipamento público ser colocado onde havia maior necessidade, aquilo passa a ser colocado conforme a indicação de um parlamentar que muitas vezes quer apenas ter mais votos naquele lugar onde ele está indicando ali a quadra ou o posto de saúde. Então, eu acho que é uma forma de distorcer as políticas públicas, afeta a própria democracia, porque realmente torna desigual, né, parlamentares que deveriam ser iguais, porque estão ali representando a sociedade. Então, é um sistema, eu acho que, a meu ver, inclusive, eu acompanho o orçamento há uns 40 anos,
Eu nunca vi um instrumento tão promíscuo de cooptação de parlamentares, né, e de uma relação tão promíscua entre executivo e legislativo, né, como essas tais emendas de relator. Então, eu esperava realmente que o Supremo, espero ainda que o Supremo dê um fim, mas, sinceramente, não estou otimista. A minha ideia é que, apesar do placar até agora estar favorável ao fim das emendas, dessas emendas de relator, eu ainda acredito que, muito provavelmente, tenha havido conversações, e isso tem sido noticiado pela imprensa, entre o Legislativo e o Judiciário, entre a cúpula da Câmara, do Senado e os ministros do Supremo. Eu ainda acredito que, muito provavelmente, quer dizer, as emendas vão continuar a existir, talvez com alguns critériozinhos a mais, como eles previram, né, nessa resolução número 3 agora, talvez até com alguma cobrança a mais que venha do Supremo, mas eu não acredito, sinceramente, que essas emendas terão fim, o que deveria ser, a meu ver, feito. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos na terça-feira, né? Quando o Supremo, então, acaba de julgar essa questão e encerra o ano judiciário. Enquanto isso, a gente fica aqui. Senta no sofá, Gil, pega uma pipoquinha e fica aguardando essa decisão do Supremo, não vai ter jeito. Gil Castelo Branco, economista e diretor da ONG Contas Abertas, participou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom fim de semana por aí. É sempre um prazer estar com vocês, Cristiano. Valeu, um abração. Gil Castelo Branco conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes.